consideração, compadre. Boa tarde a todas, todos e todos. Mais uma vez, gratidão pelo convite de estar nesse importante espaço que é o Simpósio do Samba. Um parabéns mais uma vez especial aqui para a nossa companheira Débora Camilo. Se tornou um marco histórico político dessa cidade. Pela primeira vez, uma mulher negra com o maior número de votos, e que significa o quanto a população nos quer presente e o quanto você tem essa representação. Desejo uma trajetória política ilimitada, Débora. Tenho um apreço por você antes de você se tornar uma parlamentar, né? Na sua atuação como advogada, na sua presença em muitos espaços. As demais pessoas aqui da mesa também, uma gratidão especial. Eu chamo de João, né? Por conta do nosso vínculo há muitos anos, mas Mano Jota, mais uma vez, parabéns pela consagração que recebe hoje, no dia do samba. Rubens, eu não pulei você, mas eu costumo dizer que a quem determina certos caminhos, não há necessidade de referenciar, porque a própria presença já é uma referência. Tive aí a honra de conhecê-lo há 3 anos, conhecê-lo falo um pouco mais próximo, mas eu já conhecia inclusive a atuação da companheira dele. Nani, minha querida, é um desafio, né? Estar nesse movimento, estar nessa produção, na busca de efetivar o que significa de fato o Simpósio do Samba. Eu sou psicóloga, eu sou mestra em Ciências da Saúde pela Unifesp, sou filha de um sambista. Hoje, no período da manhã, ontem também nós estávamos lembrando no grupo da minha família, meu pai era uma pessoa que mandava rezar uma missa do samba. Meu saudoso pai, Diamante Negro, Carlão Magicric, ele foi Vocês veem como que é a história do Brasil na representação do povo negro, né? Eu costumo dizer que o samba, como diz Beatriz Nascimento, é transatlântico, porque ele atravessou o continente, aqui se afirmou. Nós sabemos o quanto o seu levante se tornou a nossa própria representação enquanto subjetividade. Eu só tentei mencionar aqui o meu pai, porque ele ele foi o terceiro rei momo negro do Brasil. Isso foi em 1985, o primeiro rei momo negro do interior paulista. A gente está falando de década de 80. E meu pai foi o primeiro rei momo que não admitiu vestir uma peruca branca e nem passar. Na época ele falava pó de arroz no meu rosto. E depois desse processo ele se tornou também, eu vou fazer uma leitura, ele se tornou também, ele foi um desbravador, colaborou muito com a fundação de muitas escolas de samba da minha região, né, na minha terra natal, região de Rio Claro, Piracicaba, Campinas. Ele tinha muito contato com a camisa verde, X9, e eu lembro na minha casa que esses sambistas, quando eles circulavam no espaço do Porto que eu falo é a região da Rua do Porto de Piracicaba, eles davam um pulinho em Rio Claro, e esse pulinho de Rio Claro era dentro da minha casa, no quintal da minha casa, e isso adentrava horas adentro, eu estou falando na linguagem que eles diziam. Enquanto o galo não canta, o samba não termina, porque é ele que faz o chamado para a continuidade dele no próximo dia. Eu só trago um pouco essa conceituação para dizer que o samba ele é uma representação subjetiva, política, histórica. Acima de qualquer contexto, ele é o afeto que atravessa a nossa história enquanto população negra. Obviamente, como psicóloga, eu trouxe aqui um livro que inclusive eu estou estudando, né, que são os tópicos avançados em pesquisa qualitativa em saúde, para tentar mostrar o quanto a representação de saúde, ela não é só biologizante, ela é histórica, ela é cultural, ela é educacional e ela é política. E o samba também é isso. Então, já 1 minuto, falar do Simpósio do Samba e aproveitar aqui, Débora,
você como parlamentar, isso tem que se tornar um patrimônio imaterial de Santos. Eu entendo a importância da produção, da busca de recursos, mas o nosso país, o nosso estado, nós precisamos reconhecer o simpósio do samba como um marco da nossa sociedade. A gente tem que aproveitar que temos o Danilo, né, que ele é o responsável do IFAM, uma pessoa próxima da gente, é músico. Me coloco aí à disposição para estar somando esforços. E eu queria dizer o seguinte, falar de afeto, falar de existência, falar daquilo que nós podemos reproduzir através de uma roda de samba, é falar do modo de existência que a gente aprendeu desde sempre. O respeito aos mais velhos, às mais velhas, não atravessar nenhuma fala, entender o repertório. Quando eu parabenizo o João, que é algo muito importante, a gente tem que entender que dentro do samba tem patentes. E as patentes, por exemplo, quando nós estamos falando de J. Muniz, nós estamos falando do Marechal do Samba, né? E nós sabemos que a patente maior é do saudoso Nelson Sargento, que teve esse nome, é um sambista memorável, que é o nosso baluarte do samba. E aí, para vocês sambistas, eu costumo dizer, eu também sou sambista, mas eu digo sambista no movimento de se afirmar o tempo todo nessa sociedade, é também olhar a participação das mulheres no samba. Acho que nesse processo de nós pensarmos no simpósio do samba, porque nós sabemos que a mulher, quando ela recebe a consagração, ela não passa pela mesma hierarquia de patentes. Eu não estou dizendo que a gente quer arrebentar a tradição, mas a gente vive uma sociedade que nós precisamos reconhecer a representação de raça, gênero e classe social de uma maneira igualitária. Então eu aproveito também esse espaço para poder fazer uma reflexão de que no momento da hierarquia do samba, é óbvio que a gente vai ter que ir lá dialogar isso com o nosso marechal, e isso envolve uma série de discussões, estudos e pesquisas, mas que a mulher sambista, que é a que guarda, que é a que alimenta, que é a que preserva, que é a que protege, desde sempre o samba, ela precisa estar na mesma hierarquia igualitária das patentes que os homens carregam. Gratidão.